Diálogo em torno de ideias, ação política, discussão, mobilização. Aquele que busca as formas modernas de expressão. Motivação que anima a existência de um ser vivo, que lhe dá entusiasmo ou prazer. Foi a partir de participação de jovens na articulação ADES Pernambuco. A partir daí, a articulação pensou em fazer um projeto onde os jovens estivessem se encontrando, se capacitando e se articulando e também fazendo monitoramento de políticas públicas para a juventude, mas na questão de AIDS. O objetivo do grupo era esse mesmo, de monitorar as políticas públicas para a juventude e também de estar formulando essas políticas, de estar nesses espaços políticos. Certo, nasceu um grupo, uma articulação. Mas e aí? Ah, entendi. É um grupo de papo cabeça, conversa daqui, conversa de lá, encontros, discussões. Mas o que tanto se discute nesses encontros? O grupo Articulação Jovem pela Vida se reúne 2 vezes por mês. Nesses encontros nós temos os encontros de formação, onde discutimos sobre vários temas: sexualidade, gênero, controle social, políticas públicas específicas para a juventude, principalmente na questão de AIDS. Peraí. Já é a 2ª vez que ouço falar nisso no vídeo. Monitorar políticas públicas. Com tanta coisa para o jovem fazer, por que logo isso, hein? Porque se a gente monitora, a gente vai ver onde é que está o erro, onde é que está funcionando e onde não está funcionando. A partir daí a gente pode fazer denúncias para que as coisas que não estejam funcionando melhorem. Quem também acompanha as políticas públicas que estão ou não sendo implementadas é a Rede de Monitoramento Amiga da Criança. Esta rede monitora os compromissos firmados pelo governo brasileiro na área de saúde, proteção, educação e HIV/AIDS. Com isso, o nosso governo deve garantir a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes no Brasil até 2015, reduzindo, por exemplo, o número de contaminação pelo HIV. A população, acho que ela deve se preocupar, e o movimento da sociedade civil deve se preocupar não tanto em influenciar e em elaborar, mas eu acho que o papel fundamental é fiscalizar. O controle social, o controle externo feito pela sociedade civil é um elemento fundamental no nosso sistema político. Só dessa forma a gente vai poder responsabilizar os governos e os governantes para que eles cumpram os programas, cumpram as responsabilidades para os quais foram designados. Bonitas palavras, vinheta legal, mas não é muito blá 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 não. Monitorar deve ser importante, mas ninguém diz como faz, ainda mais com um monte de jovem envolvido. Que conversa! Minha irmã, peraí. Eu tava aqui calado desde o início do vídeo, mas agora já é demais. É claro que é possível monitorar políticas públicas. Quer ver o que aconteceu em 2004? Aí está a articulação entregando carta ao governo de Pernambuco. Teve também a participação do grupo no primeiro Congresso Brasileiro de AIDS. A importância do jovem aqui no Congresso é para aprender mais sobre o tema que está sendo debatido no Congresso, DST/AIDS. Está bem interessante, né? Está dando uma possibilidade de aprendizado muito grande para as pessoas que estão podendo participar. O Congresso tem um acompanhamento metodológico muito bom, entende? A metodologia que eles estão usando está muito interessante. Pode
participação dos jovens aqui é muito importante, dando sua opinião, falando, e a minha participação está sendo massa. Se a gente quiser se pronunciar, fazer alguma pergunta, citar algum ponto, a gente tem voz, sim. Dá para falar legal. O jovem está ali observando, está participando das atividades que está tendo. Agora dá para se observar que tem mais pessoas com esses 30 e tal, não tem muitos jovens. O congresso em si está sendo legal, né? Mas eu fico preocupado com a participação ainda da juventude, que não está presente ainda no congresso. A gente está discutindo de STIs, programas relevantes para a juventude, e a juventude não está presente para discutir, né? É uma coisa que está vindo de cima para baixo. E isso que você está vendo aí é a participação da galera no Fórum Social Nordestino. Editor, mostra tudo. Os jovens estão vindo, estão participando, estão dando sua colaboração, levantando propostas, incentivando os jovens, adolescentes, a camisinha. Nós devemos muito participar para mostrar que os jovens não só se interessam por bobagens, mas sim por seus direitos. Eu gostaria de demonstrar o quanto que a gente está preocupado para que mude isso tudo. E então, tá satisfeita? Tio. Não. Aposto que os jovens da articulação não foram em nenhuma comunidade. Aí diz que monitora política pública em HIV/AIDS. Logo esse tema. Minha irmã, dispense. Olha as imagens aí do monitoramento nas comunidades. Difícil é, o tema é complicado, mas a gente consegue. Veja aí. A falta de credibilidade, ela, sabe, por ser jovem e por ser, eu não sei se seria despojado, mas assim, por ter outras linguagens, a dificuldade é imensa, assim, para o público adulto. Eu tenho trabalhado de uma forma que dá informação e da prevenção, mas assim, tá específico para jovem. Eu sinto mais facilidade de falar com os jovens porque é o mesmo linguajado, sabe, não tem aqueles auê todo. E aí eu pego sempre e aproveito esses espaços para a gente estar discutindo, velho, nesses espaços do futebol, né, quando a gente está no intervalo da partida de futebol, aí a gente já aproveita e aí como é que tá, prevenção, tá usando camisinha, e aí como é que tá, tem visitado mais os postos de saúde, tem visitado mais os médicos e tal. É assim, sempre rola no futebol. E para você não dizer que só tem jovem da articulação falando, olha aí essas entrevistas sobre DST, AIDS, prevenção, onde rolou o monitoramento. Nós não temos assim um tratamento, assim, vamos dizer assim, qualificado para o assunto, não é? Nós procuramos atender à medida do possível, com palestras, alguns trabalhos desenvolvidos pelos próprios professores dentro da escola, com os grupos que nos procuram aqui também para fazer alguns trabalhos. Então, a gente vem desenvolvendo dessa maneira. Eles procuram, assistem todas as reuniões que nós fazemos. Sabemos que não vamos resolver nenhum problema, né? Mas pelo menos estamos caminhando, passando essas informações, trazendo novas informações, e eles aceitam muito bem. Eu chego a falar com minha mãe essa questão, tudinho sobre STIs, sobre AIDS. Essa questão é bem importante você estar falando com a família, porque ela fica interessada também, fica discutindo, tem uma discussão. Falo com o pessoal da rua também essa questão. Participo no grupo de jovens que está trabalhando com esse tema, exatamente dando oficinas para outros jovens sobre STIs, sobre droga, paternidade, masculinidade. Aquele trabalho específico para DST AIDS, nós não temos. Nós temos aquele trabalho de rotina, que é no dia que tem a prevenção das mulheres, nós conversamos sobre as doenças sexualmente transmissíveis. No dia que é o atendimento de gestante, que é o pré-natal, nós conversamos também sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E aí temos a distribuição de camisinhas, né, que nós distribuímos tanto para planejamento familiar, como também para as doenças sexualmente transmissíveis. Só que a quantidade de camisinhas que nós recebemos aqui na unidade é insuficiente para toda a população. Os jovens, principalmente os meninos, procuram muito camisinha aqui na unidade de saúde.